Hoje a gente vai falar de uma coisa que eu gosto muito. Homem. Olá, senhores! Meu nome é Alessena, a biblioteca está aberta. E hoje nós vamos discutir um pouco sobre masculinidades. E esse não é o primeiro vídeo que a tia faz sobre masculinidades, né? A gente tem um vídeo aqui no canal recente, onde eu discuti uma obra do Won Jak, que chama Os da Minha Rua, em que eu trabalho um pouco sobre essa construção da masculinidade africana dentro da obra. E, se não me engano, tem um vídeo mais antigo aqui, talvez seja de 2024, em que eu discuto masculinidade em The Magic Toy Shop, da Angela Carter. Mas agora eu quero trazer uma discussão um pouco mais teórica, né? Isso esteve sempre aplicado a obras literárias, afinal, titia da literatura. Mas eu quero trazer uma discussão teórica, que inclusive está aqui no meu caderninho, que vocês viram no último vídeo, que foram algumas discussões que surgiram numa mesa dentro do Congresso da Associação Brasileira de Estudos da Transhomocultura, que aconteceu em Brasília no ano passado. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre os estudos da masculinidade é que eles surgem durante a terceira onda do feminismo, né? E muito associada ao movimento gay, especialmente à crise de AIDS. E nesse momento vai surgir uma crise da masculinidade em que passa-se a entender que os homens são os principais arquitetos do patriarcado, sim, lógico, o patriarcado é uma instituição masculinista, com certeza, mas eles também são vítimas desse regime. Também existem instaurações de poder do patriarcado que oprimem os corpos masculinos. E a gente tem que deixar claro que essa não é a primeira crise da masculinidade da história. Né? A partir do momento que a gente entende o gênero como um construto localizado, como um construto social, histórico, cultural, blá blá blá, a gente vê que essa masculinidade teve várias formas durante a história e que essas formas vão entrando em crise e construindo outras. Vamos pensar numa coisa fácil, rosa e azul. Hoje em dia a gente sabe que menino usa rosa, menino usa azul, né? Damares, oi Damares. Mas isso nem sempre foi assim. Na verdade, tem um pouco menos de 100 anos que isso é assim. Porque antes, rosa era visto como uma cor forte, uma cor para os homens. E azul era como céu azul, era uma cor calma, era uma cor para as mulheres. E isso vai mudar com as guerras mundiais, sabe? Então algo que parece ontológico, que parece que sempre existiu o rosa ser uma cor de menina, não tem nem 100 anos. Olha que interessante. E falando sobre a crise da masculinidade, a gente tem um pesquisador, que é Raymond Connell, que vai trabalhar com o fato de que uma das mais importantes instâncias do poder masculinista é a opressão de toda masculinidade que não é hegemônica. Então, qualquer existência masculina que não esteja de acordo com os regimes patriarcais de masculinidade vão ser absolutamente excluídas. Isso faz parte do controle dos corpos, isso faz parte da instauração desse sujeito, né? A gente entender que o homem branco, hétero, cisgênero, ele não é universal, ele é uma criação, ele foi inventado para ser desse modo, ele é construído de um determinado modo. Hoje em dia a gente ri desse homem cis hétero branco, né? Mas ele é um construto, e ele é um construto segundo uma norma de poder que vai exilar os outros construtos. E isso a gente volta na discussão que a gente teve no outro vídeo de crianças dissidentes. Né? A criança aprende a lidar com o gênero, a se comportar da maneira de acordo com o sistema, porque qualquer forma de existência que vá extrapolar essa construção é oprimida desde a infância. E essas masculinidades vão ser diferentes. Quando a gente fala que uma masculinidade é hegemônica, a gente tem que pensar que existem outras formas hegemônicas de poder além da base. Por quê? Vamos lá, pensa com a tia. A masculinidade hegemônica, eu acabei de falar, é o homem branco. Mas não existem homens pretos? Lembra lá da discussão do Eu Não Sou Mulher, do século XX? Então, a masculinidade do homem preto vai ser categorizada de outra forma, né? O homem preto é construído socialmente de modo que a sua estupidez é tão grande quanto o tamanho do seu pênis. O homem negro é animalizado, num processo claramente racista, e visto como dotado de um grande pênis. E a gente pode pensar em várias questões com relação a isso. Dentro do meio gay, a gente tem essa construção do BBC, né? O Big Black Cock, que é o pau grande preto. O homem preto é o homem do pau grande, é o homem gostoso, é o homem altamente sensualizado, sabe? Ao mesmo tempo, a gente pensa no bom crioulo. Tem um vídeo aqui no canal sobre bom crioulo. Tem um momento no bom crioulo que fala que parecia que ele estava perdendo sua negritude quando ele começou a dar-se com Aleixo.
Então, a homossexualidade destrói a negritude, não é a masculinidade. Porque as duas coisas estão associadas uma à outra. O homem preto é heterossexual. E aí a gente vem numa discussão que eu trouxe aqui quando a gente falou do Onjak, que é do mito da inexistência de homossexualidade na África, né? Que criou-se essa ideia de que a homossexualidade é uma invenção da burguesia branca, agora eles estão querendo trazer isso aqui para a África, sendo que a África nunca foi heterossexual. Né? Foi a imposição europeia neocolonial que instaurou o regime heterossexual dentro da África. Então se construiu esse mito da inexistência muito associado ao lado de que homens pretos são heterossexuais e têm pau grande. É uma construção unilateral, não tem como fugir disso, é assim que se estabeleceu. Assim, como funciona o poder? Na Inglaterra, por exemplo, enquanto o homem branco se sente superior devido à sua inteligência, devido à sua capacidade, porque ele é esse epítome de tudo, o homem preto se sente tão superior porque ele tem o pau grande e é hipersexualizado. Agora, dentro de um sistema racista, porque a gente está falando de poder e a gente não pode excluir uma coisa da outra, né? As coisas são interseccionais. Dentro de um sistema racista, em que o útero preto serve ao sêmen branco para um branqueamento da sociedade, né? Então essas mulheres pretas transavam com homens brancos para ter filhos mais brancos e deixar a sociedade mais branca. E foi muito o que aconteceu no Brasil, né? Um processo de branqueamento, inclusive, de trazer imigrantes europeus para tentar branquear o Brasil. O sêmen preto não serve para nada. Então, se o sêmen preto não serve para nada, mas o poder do homem preto vem de um grande pênis e o poder masculinista patriarcal está associado ao falo, então o homem preto numa sociedade patriarcal masculinista branca tem um pau grande, mas não tem falo. Ele também não tem poder. O poder é do homem branco. E agora vamos falar de poder. A gente vê algumas exceções em torno da masculinidade muito interessantes. Por exemplo, a ascensão do neofascismo. A gente tem falado disso em alguns vídeos. O neofascismo entendido como, talvez, um pouco dessa luta masculinista, heterossexual, contra a queda do seu próprio poder. Né? A heterossexualidade já acabou. Não existe mais aquele poder. Mas a gente tem essa revitalização e essa tentativa de uma briga por algo que foi deixado no passado. E o que acontece? Um ponto importante que a gente fica falando aqui, neofascismo, neofascismo, neofascismo. Ah, mas não tem campo de concentração. Ah, mas Hitler, mas... O neofascismo não é fascismo, tá? Ele não é uma cópia do fascismo de 1930. A gente está numa nova realidade, a gente está num novo sistema político, a gente tem novas formas de pensamento, a gente tem novas formas de fascismos, tá? Muito importante. E como vai funcionar isso? O neofascismo de agora, ele vai respeitar alguns direitos democráticos, o direito da imprensa, as eleições, mas vai limitar liberdades democráticas, né? A gente falou um pouco disso no vídeo que abriu esse ano, né? Quando a gente tá falando do que tá acontecendo na Venezuela. Não sei se quando sair esse vídeo ainda vai estar acontecendo na Venezuela, tomara que não. Mas do movimento Trump e tudo. Então é uma nova forma de fascismo. Trump é fascista. Só não é um fascismo idêntico ao hitleriano, ou ao de Mussolini, que seja. E um pouco desse poder pode ser entendido a partir, por exemplo, a gente pensa aqui naquela série Adolescência, né, que foi muito importante, muitas pessoas começaram a entender coisas e ver coisas que elas sequer sabiam que existiam, mas a partir dos Red Pill e dos Incel. O que são essas duas masculinidades? Porque são masculinidades, né? Os Red Pill são esses seres, talvez humanos, esses homens que acreditam que para se recuperar a virilidade, eles precisam ter suas mulheres como submissas. Então as mulheres são submissas aos homens porque é assim que os homens são viris. E o que você está fazendo? Construindo a mulher como se ela fosse opressora, né? O poder tem uma tendência a fazer isso. Ah, agora os gays estão fazendo heterofobia. Agora tem racismo reverso. Não existe, né, amor? Nenhum nem outro. Vamos combinar. O poder não tá na mão das mulheres, não tá na mão dos viados e não tá na mão dos pretos. O poder é racista branco, o poder é homofóbico e o poder é masculinista. Então se cria essa bilateralidade da opressão que nunca existiu. E o que os incel vão fazer? Exatamente a mesma coisa. Culpar as mulheres por serem incapazes de perder a virgindade. Então agora esses homens não conseguem ter relações sexuais por culpa das mulheres, como as mulheres estão hoje em dia. E aí a gente precisa o quê? Construir violência contra essas mulheres. É simplesmente outra forma de construção do poder masculinista para oprimir corpos femininos, né? Mais uma tentativa de reascensão do patriarcado violento. O patriarcado existe sem violência, sem opressão, né? Gayle Rubin. Essas referências estão todas
todas aqui embaixo, tá? Então, é um pouco disso que eu queria trazer hoje. E na questão da masculinidade e a masculinidade hegemônica, o último pensamento que eu vou deixar aqui, eu fiz uns vídeos maiores esse mês, porque eu tô belíssima. Vamos parar um momento aqui pra falar o quanto que eu tô bonita? Nossa, eu tô muito bonita, eu arrasei. Obrigada. Nessa questão das masculinidades hegemônicas, a gente tem que entender que ela é inalcançável. A masculinidade perfeita, esse homem perfeito, nunca vai ser alcançado. Né? Assim como a feminilidade perfeita nunca vai ser alcançada. Gila Carter falava muito isso. Mas é como esse homem perfeito, a gente quer sempre mais. E quem é esse homem vai mudando, né? Hoje em dia ele é todo malhadão e tal, as academia, mas oprime mulheres e tal. Então é um ideal inalcançável. E ele precisa ser inalcançável. Sabe? Ele precisa funcionar porque é idealista. E esse idealismo, a gente tem que lembrar que a gente não pode ficar no idealismo, ele vai ecoar na materialidade. E é esse o problema. Então a gente precisa trabalhar esse campo para que os ecos dele nesse campo não sejam tão violentos nem tão opressores, para a gente conseguir destituir esse sistema de poder. Então é isso, mês que vem a gente fala mais, a gente fala sobre outros assuntos, e eu tô muito triste que agora eu acabei de gravar tudo que eu tinha que gravar esse mês e eu tenho que me desmontar porque eu acho que eu nunca estive tão bonita na minha vida. É isso. Tá bom, gente. Beijo.